Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar dessas características que Criciúma tem, know-how que Criciúma exporta, equipamentos que Criciúma exporta, que Criciúma coloca no mercado. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Eldorado o Ricardo Santos, que é o CEO da Tecnic. Ricardo, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia. Muito bom dia, mestre. A tua equipe está aqui conosco também, a tua audiência. Eu agradeço muito o convite aqui para poder estar aqui falando um pouquinho para vocês aí da nossa história, aí, dos nossos 25 anos aí que estamos completando aí. A Tecnic me surpreende, claro, as informações, poxa, tá na feira de Hannover. Na feira de Hannover vai o melhor do mundo, né? Mas para a gente chegar lá em Hannover, vamos começar do começo. A empresa está com 25 anos, é isso? Exatamente. Agora no último mês de abril completamos 25 anos de história. Onde é que surge? Como é que nasce tudo isso? Então, eu acredito que toda empresa longeva como a Tecnic, ela sempre começa com um propósito forte, né? Eu acho que empresas sem propósito forte não conseguem chegar numa idade de 10, 15, 20 anos, num cenários tão desafiadores como a gente tem no Brasil. Então a Tecnic nasceu com um propósito forte de dois profissionais recém-formados aí que queriam desenvolver tecnologia nacional, tecnologia local aí para a nossa indústria. Começou assim e é assim que a gente segue até hoje, com um propósito forte de desenvolver tecnologia. Certo, mas ela nasce aqui em Criciúma, tu és da área, quem cria ela, como é que é esse surgimento? Isso, eu sou aqui de Criciúma mesmo, natural da terrinha aqui. Formação toda na SATIC, né, como boa parte dos nossos técnicos, da parte áreas técnicas aí de engenharia, sou formado em eletrônica na SATIC, toda a minha formação na SATIC. E nasceu aqui sim, a Tecnic nasceu dentro de um projeto do Sistema S, do Senai, um sistema de incubadoras que a gente tinha na época aqui. Então nós somos a primeira empresa incubada nessa incubadora que chamava Mitsu, que ficava aqui no bairro Comerciário, lá no começo dos anos 2000. Nascemos lá então dentro desse projeto e depois a Tecnic fica um período de 5 anos, né, que a gente chama incubada dentro da incubadora, e depois sai, começa a traçar um caminho próprio aí. Estamos aí completando, como eu falei, esses 25 anos. O que é o mercado da Tecnic? Qual é o mercado da Tecnic? Então, a Tecnic trabalha hoje basicamente em dois segmentos: setor de implementos rodoviários. E aí, para contextualizar, a gente fala de Librelato, por exemplo, que todo mundo conhece aqui na região, né? Os nossos grandes parceiros. Então, a gente fabrica toda a eletrônica que vai nos implementos da Librelato. Tudo que vai de eletrônica no implemento da Librelato, a Tecnic desenvolve, fabrica e fornece. Não só para a Librelato, mas para todos os outros players do mercado, né? E um outro segmento que a Tecnic trabalha é o setor de movimentação de carga. E aí, para contextualizar também, a gente está falando de guindastes, caminhão MUC, a gente conhece aqui na região muito caminhão MUC. Então, toda a eletrônica que vão nesses caminhões também, que vai nesses caminhões, sistemas de controle remoto, sistemas de segurança, a gente também desenvolve e fabrica aqui. Então, a Tecnic é muito disruptiva nas soluções. Nós somos a única empresa aí, eu gosto de brincar, a única empresa no hemisfério sul do planeta a desenvolver várias tecnologias aí para esses segmentos que eu citei. Vocês chegam a essa feira de Hannover como é que se entra no mercado como esse? Pela clientela que vocês têm fora do país já, ou como é que é? Então, esse é um processo de amadurecimento da empresa, né? Ao longo desses 25 anos a gente foi galgando aí algumas conquistas dentro do mercado nacional, primeiramente, né? Expandindo. Hoje a gente tem uma rede muito ampla de integradores, que a gente chama de representantes no país. Depois de uns anos a gente foi expandido isso para a América Latina. Hoje a Tecnic também tem toda uma rede em toda a América Latina. Nós temos os chamados dealers, né, os nossos representantes em todos os países da América Latina. E aos poucos a gente foi então saindo aí fora do continente, né, para a América do Norte. Hoje a gente também tem participação aí no México e alguns países da América Central. E um movimento natural, né, de alguns clientes que foram conhecendo aqui nessas feiras, na América do Norte, na América do Sul, e levando isso, a tecnologia, essa ideia para a Europa. Então a gente já participou de outras feiras lá também na Europa, né, como a IA Transportation, que é uma das principais feiras que a gente tem no segmento. E agora, mais recentemente, aí, ainda nesse semestre, a gente participou da Hannover Messe, né, que talvez seja a feira mais importante, aí, mais renomada do mundo, né. Tivemos aí o privilégio, né, de poder participar com um stand próprio, uma participação muito bacana aí, que realmente deu muita visibilidade e já está abrindo vários negócios aí para a gente no continente europeu também. Especificamente com algum produto que vocês levaram para Hannover?
algum produto em específico? Então, essa linha de guindastes, né, que eu comentei, a parte de movimentação de carga, sistemas de controle remoto, a gente tem hoje no mundo uma visão um pouco não tão ampliada, digamos assim, né, que a gente faz muita tecnologia aqui no Brasil também, né? Eu gosto de brincar que o pessoal da Europa olha pra gente ainda meio como índio, né? Eles olham pra cá e acham que a gente, né, só exporta commodity e tal. Então, quando eles veem a tecnologia que a gente tem, e hoje não estou falando só de Technic, né, mas de Brasil como um todo, de Santa Catarina principalmente, nós temos tecnologias muito mais avançadas até do que as presentes na Europa. Então, quando a gente leva isso para lá e mostra, eles se surpreendem com a tecnologia que tem aqui, né? E a gente tem exemplos, por exemplo, de empresas multinacionais que estão no Brasil, a gente fornece para elas aqui no Brasil, e quando os colaboradores da Europa vêm para cá e veem a tecnologia, querem levar daqui para a Europa também, porque realmente a gente faz muita coisa boa aqui no Brasil. Né? Uhum. Onde é que, quando o começo disso, eu estou conversando aqui para os ouvintes que estão ligando o rádio agora, Ricardo Santos, que é CEO da Technic, uma empresa de 25 anos, que chega no mercado internacional, que chega na feira de Hannover, que diz, eu sou de Criciúma, lá no sul de Santa Catarina, Criciúma não tem só futebol, Criciúma não tem só isso, não tem só aquilo, Criciúma tem tecnologia de ponta, tem coisa boa, e aí chega numa feira como essa com a possibilidade de fazer uma instalação de um estande, de uma estrutura na feira. Feira de Hannover é muito mais para visitação da região do que propriamente para exposição, e aí vocês vão lá e expõem. Mas vamos lá, voltando lá nos 25 anos, o que foi o primeiro equipamento aí fabricado? O que é o embrião de tudo isso? Então, tem uma história muito bacana nossa com a Librelato, né, que é o nosso grande parceiro aqui, hoje o nosso principal parceiro aqui na parte de implemento rodoviário. E essa história, na época a Technic tinha desenvolvido um sistema de controle remoto para ponte rolante, né, um sistema que usa de talha, ponte rolante que usa na indústria, né? E a gente expôs aí numa feira em 2003 a Tecnometal, talvez você com certeza vai lembrar, claro, da Tecnometal. Hoje mudou de nome, mudou um pouquinho a cara dela, mas na época a Tecnometal foi a primeira feira que a Technic expôs, né? E aí lá a gente conheceu o pessoal da Librelato, então tem uma figura lá lendária dentro da Technic que chama Ramírez Beltrame, que é uma pessoa lá muito ligada à parte de tecnologia na Librelato e tal. E ele nos achou, entre aspas, dentro da Tecnometal, e quis levar esse controle, então, para instalar nos implementos da Librelato. Para a gente, na época, pareceu uma loucura, ele teve que insistir muito para a gente fazer isso, mas deu super certo, a gente levou esse sistema que a gente tinha desenvolvido, então, para a parte de implemento rodoviário, instalamos esse primeiro sistema lá, que era um sistema de controle remoto. Basicamente, a gente fazia o controle de um implemento por um sistema simples de controle remoto. E esse foi o embrião. Dali para frente, a gente desenvolveu já dezenas ou centenas de equipamentos com a Librelato nesses 25 anos e o resto é história, como se diz aí. Eu gosto muito dessas marcas de 25 anos, porque 24 para 25 anos é o tempo que eu estou no programa aqui. Então tem uma coincidência bastante grande nisso, né? E tem alguns fatos, algumas marcas bem interessantes. Você falou da Tecnometal, eu lembro, e aí eu chamo a atenção para esses eventos que são realizados por aqui, como muitas vezes, até mesmo o expositor fazendo intercâmbio com outros expositores, cria um mercado que se solidifica e lá se constrói anos, décadas nessa conexão e essa expansão. Então é muito bom essas feiras que acontecem por aqui. Assim como também, Ricardo Santos, se coloca numa outra questão, aquele projeto Mitsul lá do início do 5S. Esses projetos, e hoje nós temos alguns outros em desenvolvimento, que dão oportunidade para pequenas empresas que se transformam em verdadeiros gigantes, né? Com certeza. Essas duas questões e outras tantas são realmente muito importantes a gente pontuar. A questão de feiras, né? A gente tem essas feiras que a gente chama de regionais aqui, né? Hoje a gente tem algumas aí que o Vila é um dos principais organizadores aí na nossa região, né? Exato. Então, realmente tem uma importância muito grande, porque a feira, quem conhece feira sabe que muitas vezes assim, a gente tem a questão dos negócios fechados na feira, sim, mas o que realmente importa é o depois, né? São os contatos, network que a gente faz aí. Muitas vezes um contato desse, como foi o nosso caso, mudou toda a história da Technic, né? E outro ponto, eu vou aproveitar aqui o CEO da Technic e o Ricardo Santos, que estão comemorando 25 anos, para justamente chamar a atenção. Eu gosto muito aqui no programa, para se criar
de alguma maneira, às vezes, encorajar até quem está muito pequeno, estabelecido hoje. Falamos também da questão SATIC, né? Sim, a SATIC é um motor, né, um propulsor grande, né, da inovação, da tecnologia, da formação, né, da formação técnica, formação de valor na nossa região. Eu tenho uma história, tenho muito orgulho de dizer que eu tenho uma história muito próxima da SATIC, né? Eu tive e tenho contato com a SATIC em vários de diferentes formatos aí. Eu fui aluno da SATIC no curso técnico, fui aluno na graduação, pós-graduação, mestrado, fiz toda a minha formação lá na SATIC. Lecionei na SATIC durante 10 anos, fui professor da SATIC também, fui convidado em determinada época para lecionar lá, lecionei na SATIC também. Hoje sou pai de aluna SATIC também, então minha filha estuda na SATIC, e além de vários amigos que eu tenho lá na SATIC. Então a SATIC, acho que todo mundo, toda a família em Criciúma tem alguma história, né, alguma ligação com a SATIC. Isso é muito bacana também, é um dos nossos grandes orgulhos aqui, né? O que é perspectiva de expansão da Tecnic? Porque, natural, uma empresa que chega nesse tamanho, ela sempre está olhando para frente, né? Então, esse é um tema bastante interessante. A gente vai ter a nossa confraternização amanhã, né, de 25 anos, eu preparei uma apresentação lá, e o final da apresentação trata disso, realmente, né? E agora, né? Agora não pode dar, não pode criar, spoiler, né? Não pode dar spoiler agora, né? Então, o pessoal da Tecnic está querendo ansiosamente ver a apresentação, eu não mostrei para ninguém lá ainda. Mas o final dela é sobre isso, né? E os próximos 25? O que nós vamos fazer nos próximos 25 anos, né? Porque realmente a empresa está bem estabelecida, né? Bem baseada, mas a gente tem uma empresa de tecnologia como a nossa, ela sempre tem que estar pensando muito na frente, né? Então, em termos de produtos, sim, a gente tem toda a nossa engenharia, um time de engenharia muito bom, muito forte, mas além de produtos, além de pensar produtos, a gente tem que pensar estratégia, posicionamento, né? Eu acho que a gente tem que entender para onde o mercado vai, olhar lá na frente, né? E é muito difícil, sabe, mestre, a gente fazer isso quando tu é a vanguarda do setor. Hoje a Tecnic se posiciona como a vanguarda do setor. Então nós não temos alguém para seguir, nós somos seguidos. Então nós desenvolvemos a tecnologia que está na frente. Várias das tecnologias que a gente tem hoje no mercado estão lá porque a Tecnic colocou, né? A gente é muito disruptivo, nós temos várias patentes, enfim. Então essa parte é difícil. Quando você consegue olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Europa, para a China e tem inspiração de lá, de certa forma é mais fácil. Isso aconteceu com a Tecnic durante um tempo. Depois de um tempo a gente passou essa barreira e nós desenvolvemos o que há de ponta no mercado. Então aí é muito mais difícil, a gente tem que estar muito antenado com as tendências de mercado, né? E, modéstia à parte, eu acho que a gente consegue fazer isso bem. Ricardo Santos, CEO da Tecnic, parabéns por essa extraordinária conquista. Fiquei impactado, muito bem impactado e feliz quando descobri que a empresa de Criciúma aqui estava fazendo história, né? Estando na feira de Hannover, na Alemanha, recentemente. Agora estão comemorando 25 anos. Obrigado, sucesso, e que os próximos 25 sejam tão ou mais vitoriosos ainda do que se teve. Obrigado aí. Eu que agradeço novamente o convite aí. Eu vou mandar o meu abraço aí para todos os nossos colaboradores e dizer que amanhã a gente vai fazer uma grande confraternização aí para coroar esses 25 anos. Obrigado.